Paz do Senhor, irmãos, vamos estar iniciando mais um culto para louvor e glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Vamos neste momento estar salmodiando o nome do Senhor. Vamos estar lendo o Salmo de número 34 e glorificarmos a Deus através deste salmo. Salmo de número 34. Eu convido a você que puder, que pegue a palavra do Senhor, pegue a Bíblia e vamos juntos salmodiar o nome do Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor com este salmo, prestar louvor ao nosso Deus. Amém? Salmo de número 34. Louvai ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o nome do Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Glorificado seja o teu santo e glorioso nome, ó Senhor, por este momento precioso em que estamos dando início a mais um culto para louvor e glória do teu santo e glorioso nome. Neste momento, ó Pai, entrego nas tuas mãos a minha vida e a vida de todos que neste momento irá cultuar o teu nome, irá render graças a ti. Irá, ó Pai, neste momento se curvar diante de ti para glorificar o teu santo nome, para buscar a tua face, para ouvir a tua palavra, para te louvar, para salmodiar, para cantar louvores a ti. Glorificado seja o teu nome por este santo e glorioso momento, ó Pai, que foi reservado, que o Senhor nos concedeu para estar cultuando o teu nome. Graças te dou, glorificando e bendizendo ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem está a nossa esperança, em quem está a nossa confiança, rendendo graça sempre ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, glória seja dada ao Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos render graças ao nosso Deus neste momento. O versículo de número 3 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o nome do Senhor. 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Tem coisa melhor para nós do que buscar ao Senhor e sentir o Senhor dando livramento? Livrou-me de todos os meus temores. Sentir a mão poderosa do Senhor nos livrando, nos alcançando, nos abençoando. Isso faz muito bem para todos nós que sabemos o que é buscar a face do Senhor, o que é necessitar do Senhor. E quando necessitamos, que buscamos o nosso Deus e sentimos o seu agir, sentimos a sua mão nos tocar, nos livrar, isso traz alívio para nós. Isso traz alegria, paz e satisfação em saber que o Senhor está ao nosso lado, estar a nos ouvir, a nos responder, estar a nos contemplar no momento da nossa necessidade. O versículo de número 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para eles e foram iluminados. Coisa linda, coisa maravilhosa
é olhar para o Senhor, olhar para a palavra do Senhor, buscar ao Senhor e nos sentir iluminados, nos sentir protegidos, guiados, nos sentir acolhidos por Deus, acolhido pelo Senhor no momento que buscamos a face do Senhor, no momento que buscamos a presença, no momento que estamos carentes e necessitados de Deus. Então, este culto está sendo direcionado neste momento para aqueles que neste momento necessita do amparo, necessita do acolhimento, necessita do abraço do Senhor Jesus. É isto que nós estamos neste momento recebendo da palavra do Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados. Que coisa linda, né? Olhar para o Senhor e sentir que estamos sendo iluminados, acolhidos, que o Senhor está nos livrando, está nos abençoando. O versículo de número 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não é muito bom quando estamos angustiados, quando estamos aflitos, perturbados, carentes, necessitados, que olhamos e buscamos a face do Senhor e sentimos que fomos respondidos, que fomos acolhidos, que fomos libertos. É maravilhoso, é muito bom nos sentirmos acolhidos pelo Senhor Jesus. Quando estamos angustiados, quando estamos aflitos, quando estamos carentes e necessitados e que buscamos a face do Senhor e sentimos aquele alívio, o abraço do Senhor, aquele alívio que o Espírito Santo traz ao nosso coração como resposta dizendo: a sua oração já foi ouvida, você já foi contemplado, o Senhor já ouviu, já te acolheu, já te enviou socorro, já te enviou ajuda, já te enviou a proteção. Diga neste momento: graças a Deus, que quando eu necessito, quando estou carente, aflita, tenho o acolhimento do Senhor Jesus, tenho um amparo do Senhor para me amparar, para me acolher, para me proteger. Isso é muito confortável, isso é muito agradável e traz uma alegria, um refrigério para a nossa alma, para o nosso coração. Glorificado seja o nome do Senhor, glórias e honra seja dada ao nome do nosso Deus. E é isto que o Salmo vem trazendo para nós, o que o salmista Davi vem trazendo para nós, através deste Salmo, para nós, neste momento, ficarmos tranquilas quando colocamos a nossa confiança, a nossa esperança e buscamos a face do Senhor no momento de carência e de necessidade. Ele estava carente e necessitado quando ele olhou para o Senhor e foi iluminado. E que todos nós, quando nos sentirmos carentes, necessitados, angustiados, olhamos para o Senhor e buscamos ao Senhor, porque só dele vem o socorro, só dele vem a ajuda, só dele vem a proteção. Só ele conhece todas as nossas necessidades e só ele que pode nos livrar. Prossigamos louvando o nome do Senhor. Vem os louvores, vem as orações, vem a leitura da palavra, vem a mensagem. Fiquemos atentos, porque o Senhor tem muito mais a nos oferecer neste momento, através deste culto. A paz do Senhor a todos e continuamos louvando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. A paz do Senhor. Cultuemos ao Senhor com alegria,
com temor, com tremor, com reverência. Amém. Louvado e engrandecido seja Deus. Graças damos ao Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Abelha quero mel, a caneta, o papel, como o mar que beija o céu, eu quero te encontrar. Vou descer o mais profundo, pois se eu descer eu vou subir. Te desejo mais que tu és tudo para mim. Oh, meu desejo, Senhor, é nunca mais sair daqui. Não há nada que me roube do Senhor. A tua glória me atrai. Em tua presença vou rasgar meu coração e te entregar. Vou deixar todo o meu eu no teu altar. Vou viver pra te adorar. Leva meu coração, meu desejo agora é teu. Morrer pra mim, viver pra Deus. Leva meu coração, faz cumprir o teu querer. Eis-me aqui, sou todo teu. Vou descer o mais profundo, pois se eu descer eu vou subir. Te desejo mais que tu és tudo para mim. Oh, meu desejo, Senhor, é nunca mais sair daqui. Não há nada que me roube do Senhor. A tua glória me atrai.
bonito por fora, não tem conteúdo, não tem consistência, é como perfume, só fica na moda. A semente jogada na areia não pode vingar, qual árvore que sem raiz pode frutificar? Quanta gente conhece a palavra, mas não vive em comunhão. Leva a Bíblia na mão, mas não leva no seu coração. Gente fina de boa conduta, socialmente pessoas de bem, mas não vive na prática o que na Escritura contém. E adianta viver de aparência, ser feio por dentro, bonito por fora, não tem conteúdo, não tem consistência, é como perfume, só fica na hora. Quanta gente escuta a mensagem, depois diz amém. No começo vai sempre a igreja e vai tudo bem. Daqui a pouco já falta um domingo, outros mais ele diz que não deu, quando agora já está tão distante da casa de Deus. Ele finge alegria por fora, na verdade por dentro ele chora. Até quando ele vai resistir à vontade de Deus? Que adianta viver de aparência, ser feio por dentro, bonito por fora, não tem conteúdo, não tem consistência, é como perfume, só fica na hora. E adianta viver de aparência, ser feio por dentro, bonito por fora, não tem conteúdo, não tem consistência, é como perfume, só fica na hora. A paz do Senhor, a igreja. Glória a Deus, vamos estar adorando ao nosso Deus. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Eu saúdo os amados irmãos e amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando este culto de louvor ao Senhor, nós iremos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus. Livro de São Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. São Mateus, capítulo 17, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 13. O título chama A Transfiguração. Se tiver com a Bíblia ao seu lado, abre no Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Glória a Deus. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo-lhe os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então eles entenderam que Jesus lhe falara de João Batista. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto há, Pai. Nós te agradecemos agora neste momento de culto, Pai, pela leitura da tua santa e bendita palavra, Senhor. Agora que eu possa desaparecer e só o teu Espírito Santo aparecer, Senhor. Que ele possa falar aos nossos corações, possa falar a cada vida que está participando deste culto nesta noite. E que tudo que houver aqui seja para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, mas muito mais te agradecemos. Fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém. Esta passagem, meus irmãos e minhas irmãs, só João Evangelista não narra esta passagem. Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas narram esta passagem. Como te havia dito, só João não narra esta passagem. E é interessante isto de João não narrar esta passagem, porque ele estava junto com Jesus neste monte da transfiguração. Talvez ele pensou, deixa o Mateus vai falar, o Lucas vai dizer, o Marcos vai falar, então não precisa eu relatar, já três irmãos já vão relatar na palavra de Deus. É isso que aconteceu. E a Bíblia diz realmente que Jesus sobe ao monte para orar. Aleluia. Jesus não subiu ao monte para comer um lanchinho. Jesus não subiu ao monte para tomar uma Coca-Cola. Jesus subiu ao monte única e exclusivamente para orar, para falar com o Pai. E estava junto com ele, conforme diz a Bíblia, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos apóstolos dele, estavam junto com ele quando ele sobe a este monte, o monte chamado da Transfiguração. Eu tenho certeza, a Bíblia não relata muito em detalhes isso, que Jesus passou a noite inteira em oração ali junto com os seus discípulos. Mas ali aconteceu um fato que nem os próprios discípulos esperavam que acontecesse. A Bíblia diz que Jesus estava orando junto com os seus discípulos, quando de repente ele se transfigurou. E eu volto a repetir, apenas João não relata esta passagem da transfiguração. E diz que Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Meu irmão e minha irmã, já pensaram se esse Jesus maravilhoso, esse Jesus nosso Salvador, transformou-se realmente, o seu rosto resplandeceu. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Esse Jesus que seu irmão e sua irmã permanecer firme até o fim, conforme diz a palavra de Deus. Seu irmão Reinaldo permanecer firme até o fim, nós iremos ver ele face a face, lá no céu, lá na glória do Senhor. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a luta aqui nesta terra é grande, é muito forte, muitas vezes parece que nós vamos esmorecer. Mas, meu irmão e minha irmã, não esmoreça, e essa palavra serve para mim em primeiro lugar. Não esmoreça, não desanime, que nós temos garantido, se nós permanecemos firmes, uma coroa lá no céu, uma coroa lá na glória. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é Jesus que prometeu ser fiel até a morte, ele disse. Ser fiel não até 1 minuto antes da morte, ou 2 minutos antes da morte. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Foi Jesus, nosso Salvador, que disse essas palavras, meu irmão. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Glória a Deus por causa disso, que ele não é homem para mentir. A palavra de Deus se cumpre. É por isso que o cristão deve, a todo momento, a qualquer instante, estar esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitos poderão dizer que eu também já ouvi, mas está demorando tanto esse Jesus. Não, mas espera, aguarda, não desanime, que ele voltará. Ele não vai voltar porque eu estou falando, ele vai voltar porque a Bíblia está falando, ele vai voltar porque ele mesmo prometeu que ele voltaria, que ele não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco todos os dias
até a consumação do século. E diz a Bíblia no versículo de número 2, ele transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Aleluia! É só Jesus que pode ter esse poder de se transformar. Aleluia! E a palavra de Deus diz uma coisa que realmente nem Pedro, nem João, nem Tiago, que estavam com ele, esperavam jamais que isso fosse acontecer. Diz a palavra de Deus que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Aleluia! Moisés e Elias apareceram ali naquele momento falando, dialogando com Jesus. A Bíblia não fala o que eles estavam conversando. A Bíblia não fala qual era o diálogo deles. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eles estavam conversando com Jesus. Porque a Bíblia, não que alguém me falasse, mas a Bíblia é que está me falando, realmente falando com ele. E diz a palavra de Deus que Moisés, quem foi Moisés? A Bíblia diz que Moisés foi o maior profeta do Velho Testamento. Sim, existiam dezenas e dezenas de profetas, e a Bíblia menciona muitos deles, mas o Moisés, diz a Bíblia, que foi o maior dos profetas. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito, as milhares e milhares de povo de judeus lá do Egito, tirou do Egito, e naquele momento que ele tira do Egito e atravessa o mar vermelho, a Bíblia diz que Faraó que ia atrás dele afundou no mar, e eles passaram em seco, porque Moisés estava com Deus. Aleluia, glória a Deus. Este era Moisés, e a Bíblia diz que Moisés realmente, apesar de ter essa bênção que foi, como a Bíblia fala bem claro, o maior dos profetas, Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Diz a palavra de Deus que Moisés viu de longe a terra prometida e depois partiu ou morreu, como querem os irmãos e irmãs. Mas diz a palavra de Deus, diz coisa interessante, lá em Deuteronômio 34, capítulo, versículo 5 e versículo 6, que até hoje, irmãos e irmãs, preste bem atenção e leia a palavra, examina, vê se eu estou falando a verdade, meu irmão, que até hoje ninguém sabe a sepultura de Moisés, ninguém sabe onde Jesus foi sepultado, e eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, se passar milhares e outros milhares de anos ainda para Jesus voltar, não sei, pode voltar amanhã e pode demorar 1000 anos, não sei, a Bíblia não fala o dia, a Bíblia mesmo diz que ninguém sabe, infelizmente há muitos teólogos aí profetizando a volta de Jesus e já profetizaram a volta de Cristo, dizendo que ele já tinha voltado, mas Jesus ainda não voltou, porque o dia que ele voltar, os fiéis a Deus, os fiéis a ele, vão ser arrebatados para estar para sempre com ele. E Moisés, realmente, ele partiu, ele morreu, mas diz a Bíblia uma coisa interessante, ninguém sabe até hoje onde ele foi sepultado, meu irmão e minha irmã. Ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. O certo é que ele foi sepultado, mas ele apareceu. Mas como ele apareceu aqui para Jesus, meu irmão, não posso explicar porque a Bíblia não fala como, porque ele apareceu. A Bíblia só fala que ele apareceu. Quem sabe quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para Deus ou para Jesus, Jesus, por que naquele dia, como é que naquele dia Moisés foi aparecer juntamente com Elias? Não sei, porque a Bíblia não relata esse detalhe, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, certeza como eu estou falando com o irmão e com a irmã, que Moisés apareceu para Jesus naquele momento. Ele não apareceu só, não. Ele apareceu com Elias também. Quem foi Elias? Outro grande profeta de Deus. Elias, realmente, aliás, Elias nem passou pela morte, diz a palavra de Deus. Elias foi arrebatado. Elias é aquele que andava junto com Eliseu e que Eliseu não largava dele, porque Eliseu sabia que ele ia ser arrebatado. E apesar de Elias realmente falar para Eliseu caminhar, Eliseu disse, não, eu não vou te deixar.
não vou te deixar nem um minuto. E graças a Deus, ele foi insistente, ele foi persistente. Meu irmão, para nós morarmos no céu, a gente precisa ser persistente, precisa ser insistente, precisa ser firme na seara do Senhor. Como foi Eliseu aqui, que foi firme nas promessas que Deus havia feito, meu irmão. Ele ficou firme, e ele viu quando Elias foi arrebatado, ele estava onde? Ele estava junto com Eliseu. Meu irmão e minha irmã, seja persistente, seja firme nos caminhos do Senhor. Não desanime nas primeiras lutas, as primeiras tempestades que vêm. Muitas vezes nós desanimamos, nós esmorecemos, mas a Bíblia diz: tem bom ânimo, eu estou contigo, diz a palavra de Deus, são palavras de Jesus. Tem bom ânimo, aleluia, não te espantes, mas tem bom ânimo e fica firme no caminho do Senhor, aleluia. Apareceram Moisés e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, sempre Pedro, esse Pedro impetuoso, esse Pedro realmente que gostava sempre de estar perto de Jesus, até para negar a Jesus ele estava perto, aleluia. A gente fala muito, que Pedro negou Jesus, mas pouco se fala no ministério de Pedro, que foi talvez, entre eles, um dos maiores apóstolos que pisaram aqui na terra, um dos maiores apóstolos que acompanharam Jesus, porque ele estava sempre presente, inclusive aqui no monte estava ele, Tiago e João, juntos aqui, junto com Jesus. Acho que quando Jesus falou, Pedro, Tiago, João, eu vou orar, vou lá no monte orar. Primeiro que você fala, Pedro, então nós vamos juntos. A Bíblia não fala isso, mas acho que Pedro disse para Jesus, nós não vamos ficar aqui embaixo, nós vamos lá junto com o Senhor para orar também, para falar com o Pai, aleluia. E Elias foi arrebatado, diz a palavra de Deus. Interessante, ele foi arrebatado, é que ele aparece. Como é que Elias também apareceu? Ele não estava lá no céu, devia estar. Não é lá no céu, porque ele foi arrebatado, ele é um profeta de Deus. Mas o certo também vou lá perguntar. Como é que apareceu também Elias? Elias junto com Moisés, aleluia. E Pedro, tomando a palavra, disse, Jesus, Senhor bom, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Diz a Bíblia que Pedro falou aquilo sem saber o que estava falando. Ele cometeu uma grande falha, como outras falhas que ele cometeu, que eu cometo também, meu irmão, que o irmão comete também, porque a Bíblia diz que não existe um perfeito aqui no céu. Eu gosto muito daquela passagem daquele rico que chama Jesus de bom. E Jesus diz, não, por que você me chama de bom? Bom é meu Pai, que bom é meu Pai que estava no céu. E Jesus era bom, era perfeito, aleluia. Mas ele não quis que aquele jovem rico o chamasse de bom. E diz a palavra de Deus, que Pedro diz, é bom nós estarmos aqui. Façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Ele queria fazer o que com isso? Ele queria agradar ao Senhor. Ele queria agradar a Jesus. Aleluia, aleluia. Mas Jesus é onipotente, é onisciente, é onipresente, aleluia. Ele não quis, aleluia. Porque Pedro cometeu uma grande falha, que apesar do entusiasmo dele, da consagração dele, cometeu uma vez e comparou Jesus a Moisés e a Elias. Jesus é muito superior, meu irmão, minha irmã. Jesus é muito superior a Moisés, o maior dos profetas. É muito superior a Elias, que foi arrebatado. Aleluia. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para me salvar e para salvar o irmão e para salvar a irmã que está me ouvindo nesta noite. Aleluia. Este é o nosso Jesus. E Pedro quis comparar Jesus a outros profetas, dizendo, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Aleluia. Não sabendo, outro evangelista diz, não sabendo o que dizia.
Glória a Deus. Mas valeu, meu irmão, o entusiasmo dele. Valeu a glorificação. Eu quis glorificar a Jesus, mas eu também queria glorificar a Moisés e glorificar a Elias. Homem nenhum. Nós só glorificamos o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo de Deus. O cristão fiel não glorifica homem nenhum, não dá glórias a homem, não dá glórias a mulher, não dá glórias a ninguém, só dá glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ao Espírito Santo de Deus. Bom estarmos aqui, se queres. Alguém fala para você, se tu queres, se tu não queres, nós não façamos. E Jesus não queria mesmo. Aleluia. Jesus não queria, mano. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele quis comparar os 3, não pode. Jesus é incomparável, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa, versículo 5, os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me compraste. Escutai-o. E quem é essa voz? Essa voz é do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. É por isso que o verdadeiro cristão não ouve homem, não ouve mulher, só ouve a palavra do Senhor. Ouve sim o homem, ouve a mulher, quando ele abre a Bíblia e prega, fala de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos inventar nada. A Bíblia já tem tudo o que nós queremos. Não é necessário nós inventarmos nada. Aleluia. E da nuvem saiu uma voz que diz, este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Deus falando com Pedro, Tiago e eu. Este é o amado filho, em quem me comprazo. A ele ouviu. Por isso que o cristão verdadeiro, ele não ouve certas palavras que saem da boca de muitas vezes um falso profeta, um falso pregador. Ele só ouve a palavra de Deus. Examinar as escrituras, disse Jesus, porque em mim, vós cuidais de mim, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar a escritura, é o que nós temos que fazer, examinar a palavra de Deus, examinar a escritura, aleluia, porque são elas que de mim testificam. Glória a Deus, só as escrituras é que testificam de Jesus, aleluia. Bom, estamos aqui. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Quando Deus falou, este é o amado filho em quem me comprazo, escutai-o a ele. Escutai, entre outras palavras, escutai ao meu filho, porque o que o meu filho fala, eu estou falando também, disse Deus. Aleluia, glória a Deus, porque ele só fala do que ele viu lá no reino dos céus. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, Jesus se humilhou, chegou a morrer numa cruz do Calvário por causa minha e por causa tua. Meu irmão, vale a pena, e minha irmã, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser fiel, como ele mesmo diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Nós temos uma coroa garantida lá no céu, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser fiel até a morte, até a nossa partida. Porque o cristão, ele não morre, ele passa de uma vida para outra, aleluia. Ele vai morar lá nos céus, juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e outros tantos servos de Deus que foram fiéis até a morte. Precisamos e devemos ser fiel, amém. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aleluia. Os discípulos ficaram espantados. Naturalmente, é normal. Talvez se eu tivesse lá também, como é que seria a minha atitude? Qual seria a nossa atitude, meu irmão que está me ouvindo, minha irmã? Talvez atitude de medo, por ver aquela coisa maravilhosa que estava acontecendo ali naquele monte. Bem-aventurado aquele momento em que Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Ou ele convidou, eles se ofereceram. A Bíblia não fala se ele convidou ou se ele se ofereceu. Mas é certo que eles acompanharam Jesus naquele monte
para orar, meu irmão. Não foi para fazer piquenique lá no monte, mas foi para orar, para buscar a presença do Deus Pai, aleluia, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aproximou-se, Jesus se aproxima deles. Quando eles estão com medo, Jesus se aproxima deles. Eles ainda estavam, cuidado para entender pela palavra, eles ainda estavam ajoelhados ali, porque Jesus diz, levantai-vos e não tenhas medo, aleluia, não tenhas medo, eu estou aqui com vocês, aleluia. Meu irmão, quando Jesus está conosco, Ele está sempre conosco, desde que nós estejamos com Ele, nós não devemos ter medo de nada, aleluia, aleluia. Principalmente não podemos ter medo do pecado, temos que arrepender o pecado, aleluia. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, diz a Bíblia, porque eles entrarão no reino dos céus, aleluia. Glória a Deus. Não tenhas medo, meu irmão, minha irmã. Quando nós estamos com Jesus ao nosso lado, e nós precisamos estar todo momento com Jesus ao nosso lado, nós com Ele e Ele conosco. Ele conosco. Se nós estamos com Ele, Ele está conosco, tenho certeza absoluta, glória a Deus. Pelo amor de Deus, levantai-vos e não tenhas medo, aleluia. Eu estou aqui, eu sou Jesus, aleluia. Eu estou aqui, nós subimos aqui juntos, vem Pedro, Tiago, João, nós subimos juntos. Apareceu mais 2 profetas aqui, Moisés e Elias, mas agora só estamos nós, eles já foram com o Pai, aleluia. Nós estamos nós só aqui, aleluia. E erguendo eles aos olhos, erguendo Pedro, Tiago e João, quando Jesus cutucou eles, acordando eles, levantando eles realmente daquele lugar que eles estavam em oração, aleluia. Eles estavam em oração, erguendo os olhos. Ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Desapareceu o Pai, desapareceu Moisés e desapareceu Elias. E no monte, ali naquele monte, estava apenas Jesus Cristo. E com eles, naturalmente, Moisés, estava Elias. Não estava nem Elias nem Moisés. Estava Jesus, Pedro, Tiago, João, os apóstolos fiéis a Jesus. Estavam ali, não tinha mais, tinha desaparecido. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, unicamente a Jesus. Glória. Porque Jesus ainda estava em carne e osso, meu irmão e minha irmã. Jesus ainda estava ali para pregar o Evangelho. Jesus estava ali ainda para cumprir a sua missão. A última missão que Jesus cumpriu foi morrer lá na cruz e depois ressuscitar ao 3º dia para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles desceram do monte. Aleluia. Eles desceram do monte e Jesus fez uma ordenação, pediu uma coisa muito importante para eles. Olha, vocês não falam nada para ninguém o que aconteceu. Aleluia. Jesus não recebe glória de homens, meu irmão, minha irmã. Jesus não recebe a glória dos homens, aleluia. O homem que muitas vezes gosta de receber glória. Quantas vezes a gente ouvimos, que pastor como prega, que irmão como prega, que irmã como maravilha. Jesus não recebe glória de homens, meu irmão. Tudo que o homem fala dentro da palavra de Deus é pelo Espírito Santo de Deus, ou deve ser pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele é que nos orienta, só Ele nos fala. Eu estou falando aqui nesta noite pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. Que eu vou na minha oração, eu pedi ainda que eu desaparecesse e só o Espírito Santo de Deus aparecesse aqui. Aleluia. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Escribas não entendem nada, meu irmão. Você entende mesmo é quem tem Jesus no coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Mas eu digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Jesus estava profetizando
que ele iria padecer. Padecer por quê? Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado, meu irmão e minha irmã. Por isso, meu irmão e minha irmã, temos que nos arrepender diariamente dos nossos pecados. Primeira coisa que nós realmente, quando nos levantamos do nosso leito, orar ao Senhor, agradecer à noite e pedir, Senhor, me abençoe durante este dia, que eu não possa pecar, não posso. Pecar não, porque nós pecamos, que eu não possa te desagradar, aleluia. Que esse é o desejo do nosso coração. Mas Jesus continuou, versículo 12, mas eu digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Profetizando, Jesus profetizando que ele ia morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aleluia. Perante dois salteadores, uma à direita e uma à esquerda. Graças a Deus, a direita se converteu. Hoje mesmo, e Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não teremos torcer a palavra de Deus. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitas denominações talvez ensinam que há uma vírgula ali. Não tem vírgula nenhum. Jesus falou para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu creio que ele foi para o paraíso naquele dia. O outro não se arrependeu, meu irmão, minha irmã. Assim acontece aqui. Se o irmão e irmã tem algum parente, algum amigo, algum que conheça, que ainda não aceitou Jesus, procure falar de Jesus. Mas mais do que falar, meu irmão, procure dar testemunho de Jesus. Porque a nossa atitude, Senhor, vale muito mais do que as palavras. A nossa atitude vale muito mais do que 1000 palavras, aleluia. Não adianta nada nós falarmos e não darmos um bom testemunho de cristão, de um verdadeiro cristão. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, que também foi sacrificado. João Batista, que Herodes mandou cortar a cabeça dele, porque ele falou a verdade, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, fala uma palavra muito difícil e que sirva para mim também. Ainda que precise perder a cabeça, fale a verdade sempre. Fale a verdade. Em João 8:44 a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Pois mesmo que for para se sacrificar, fale sempre a verdade. Mesmo que for para prejudicar-se, fale sempre a verdade. Porque o Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a verdade. Jesus Cristo é a vida. E depois eles desceram do monte. Eu vou terminar por aqui. Quando eles desceram do monte, já havia trabalho para Jesus lá embaixo. Havia um menino epilético, lunático. Não é lunático, epilético é a mesma coisa. Estava lá embaixo e o pai desesperado, porque os discípulos que estavam ali não conseguiam expulsar o demônio dele. E sabe o que aconteceu? Irmão, lê a Bíblia e vê o que aconteceu. Jesus chegou, acabou o desespero do pai. Aleluia. Quando Jesus chega, acaba os nossos desesperos. Nossos problemas são resolvidos de acordo com a vontade dele. Não seja de acordo com a nossa, mas de acordo com a vontade dele. Que o Senhor possa continuar abençoando o irmão, continuar abençoando a irmã. E vamos ficar firmes com Jesus. Vamos ficar firmes com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Agora vem o pastor Marcos para encerrar o culto. Deus abençoe o irmão e Deus abençoe a irmã. Amém. A paz do Senhor. Maravilhoso poder cultuar a Deus e contar com a tua participação conosco em mais um culto de louvor, de honra e de glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Agora, após a mensagem do Evangelho que ouvimos ministrada pelo presbítero Reinaldo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu te convido nesse momento a buscar o Senhor uma vez mais em oração, sempre no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Invoquemos o Senhor. Oremos. Amado Deus e nosso Pai, nós
te agradecemos e muito por tão rica oportunidade que uma vez mais nos concedes. Te agradeço por cada vida que conosco participa deste culto. Cada lar, cada família, cada parentela representada, nossa gratidão a Ti. E, Senhor amado, eu te agradeço também muito pelo Teu grande e infinito amor, pela vida da Tua igreja, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, pelo que Tu és, ó Deus, pelo muito que tens feito a cada um de nós. Receba a nossa eterna gratidão. E nesse momento, Senhor, invoco a Tua bênção, Senhor, a todos os que conosco participam deste culto. Venha de encontro a cada vida, Senhor, da saúde e da paz, da alegria e da vitória, suplicada a necessidade, Senhor eterno, cura as enfermidades, dá Tua bênção, capacita, vivifica, santifica, usa cada um em Tuas mãos, Senhor amado, ó Deus eterno e Pai bondoso, havendo alguém que participa deste culto, que ainda não entregou sua vida a Ti, que possa entregar sua vida, Senhor, a Jesus Cristo e tê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Pai amado e Deus bondoso, visita os hospitalizados, aqueles que estão em asilos, aqueles que estão nos orfanatos, em casas de recuperação, aqueles que estão nos manicômios, no fogo selvagem, nos leprosários. Ó Deus eterno, aqueles que estão ao relento, sem um lar, sem uma família, sem amigos, que eles possam ter um encontro real, puro e verdadeiro contigo, esse encontro por Jesus transformador e libertador. Dá a Tua bênção a cada um, Senhor, suprindo cada necessidade, e nós Te agradecemos, Senhor, orando em nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor da Igreja, nosso Salvador, nosso Redentor. Amém. Que a bênção de Deus, o eterno Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça. E com todo o rebanho do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. O nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivencie em cada momento de sua vida essa maravilhosa verdade incrustada na palavra do nosso Deus. Aproveito essa oportunidade para te convidar no próximo domingo, permitindo o Senhor, 19h, culto Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. Por ocasião do culto desse domingo, teremos a ministração da Ceia do Senhor, a última ceia desse ano de 2022, trazendo uma vez mais à memória a morte vicária de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Que o eterno Deus, grandemente, continue abençoando a tua vida, o teu lar, a tua família. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus assim o permitir. Fique sempre desfrutando da gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.